Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler até o versículo de número 33. Diz a palavra do Senhor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram a todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E você se assenta em nome de Cristo Jesus. Queridos irmãos, mediante essa mensagem, quero nesta noite trabalhar dentro da temática o missionário fiel. É uma verdade absoluta, olhando para o século que estamos vivendo, é ver os nossos irmãos desanimados, tristes, por coisas desnecessárias. As irmãs louvou um louvor aqui que foi penetrante no meu coração, que uma estrofe do louvor diz: nada pode calar um adorador. Repare que o louvor também diz: se eu vencer, te adoro. Se eu perder, eu te adoro. Glória. Queridos, esse é um louvor importante que se enquadra dentro da palavra de Deus. O missionário fiel, ele tem isso em mente. Isso aí ele sabe de cor e salteado. Porque ele sabe que a tua vida na terra, ela não vai ser da forma que a sua carne almeja. Não. Vai vir luta, vai vir prova, perseguição, afronta. Mas ele está no louvor que as irmãs louvou. Nada pode calar o adorador. Glória. Mas é triste a gente ver os nossos irmãos se perdendo por coisas que é inadmissível. Porque nada pode tirar um verdadeiro missionário da vontade de Deus, nada. Pode acontecer o que for com ele na terra. Se ele for um missionário fiel, nada tira ele da presença do Senhor. Porque o missionário fiel, ele tem uma base, ele tem um modelo. E a base do missionário fiel, o seu modelo é Cristo Jesus. Glória. E não é difícil a gente olhar para a Bíblia e ver como foi a vida do nosso Senhor na terra. Olha aí. Iremos descobrir que o nosso Senhor, ele passou por diversas afrontas. Foi humilhado, rejeitado pelo teu povo, foi traído, foi vendido, foi torturado, foi pendurado no madeiro, morreu crucificado. Meu Deus. Sabemos nós que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, se Cristo é o meu modelo, não tem um porquê eu ser aplaudido, não tem um porquê eu ser o ovacionado. E é isso que os nossos irmãos estão procurando no século que estamos vivendo. E quando não recebe essas coisas, ele chega a uma certa decisão: eu vou largar a fé. Então vemos que o cristianismo, ele não está da forma que era há 20 séculos atrás.
Quando a igreja primitiva, ela pregava e pregava. Aleluia. Os nossos irmãos morriam, mas a igreja continuava pregando a palavra de Jesus. Mas pela misericórdia do Senhor, tem ainda os verdadeiros missionários que sabem a origem, conhecem a palavra do Senhor. E não se conformou com o mundo que estamos vivendo, não, claro que não. Eles pregam em meio à prova, pregam em meio à tribulação, eles louvam em meio à luta, porque eles sabem muito bem que o mandato de Jesus foi: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele prega sabendo muito bem que o papel dele é o pregar, o convencer. Quem faz é o Espírito Santo do Senhor. Queridos, nós estamos diante de um texto muito importante, porque o verdadeiro missionário, o missionário fiel, ele vive os propósitos de Deus. E por que é difícil ser um missionário fiel? Porque muitas das vezes o propósito de Deus não é o nosso propósito. Houve um caso onde Deus ele precisou fazer que um homem morresse para que o seu propósito viesse a ser cumprido na terra. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 11, que Lázaro precisou morrer para que os judeus viessem reconhecer que Jesus era filho de Deus. Aleluia. Porque Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele olha para o céu e faz a sua oração dizendo: Pai, graças eu te dou, por sempre ouvir as minhas orações. Depois de dito isso, ele diz: Lázaro, vem para fora. O missionário fiel, ele vive diversos propósitos e ele só entende no percurso do trajeto que é a vontade de Deus que está sendo feita. Aleluia. Houve um caso que um homem precisou nascer cego para que o propósito de Deus viesse a ser cumprido. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 9, que os discípulos olham para um homem numa situação precária, olha para Jesus e fala: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse dessa forma? Meu Deus. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para a glória de Deus. Ou seja, ele está nessa situação porque tem um propósito. E conhecendo a história, iremos saber que o propósito foi aquele homem testemunhar nas sinagogas para o religioso, dizendo: foi Jesus quem me curou. E às vezes estamos passando por certos momentos das nossas vidas difíceis e não entendemos e chegamos a um ponto de querer parar. Mas conhecendo a palavra, nós temos que entender que estamos caminhando dentro de um propósito. Nós somos um missionário fiel ou um missionário infiel, mas aquele que persiste, aquele que continua mesmo sofrendo, mesmo doendo, mesmo machucando, é um missionário fiel. Ele sabe que no momento certo Jesus vai operar o milagre. Glória. O Senhor é Deus. Queridos, o missionário fiel, ele sofre muito. Por quê? Porque o solo é fértil da evangelização. Mas às vezes a gente rega esse solo, a semente que foi semeada com lágrimas, com sangue. Olha aí. É difícil para o missionário, mas nós temos que entender que foi difícil para Jesus também. Meu Deus. Jesus diz no livro de João, capítulo 16, versículo 33: eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Aleluia. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, o texto lido, nós vamos identificar que há 3 conversões de 3 pessoas totalmente diferentes. Aleluia. A primeira conversão, sabemos nós, que é de uma mulher chamada Lídia. Se encontra do versículo 13 ao versículo 15.
Ela e toda a tua casa tem o privilégio de receber o Espírito Santo através daqueles missionários, Paulo e Silas. Nesse texto, iremos saber através do contexto que aqui é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, ele queria entrar dentro da Ásia, mas pelo Espírito Santo não foi permitido. Aleluia. Porque é como eu falei, o missionário fiel, ele vive os propósitos de Deus. Aleluia. Muitas das vezes não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus que precisa ser feita na minha vida. Foi através deste homem que a mensagem entrou dentro da Europa, mas não foi nada fácil, porque este homem, ele está localizado dentro dessa cidade de Filipos, e agora Lídia é salva juntamente com a tua casa. Mas a libertação a que vem a seguir é a libertação de uma jovem que está possessa, cheia de demônio, e essa jovem, ela era oprimida pelo demônio, mas não só pelo demônio, mas também pelas pessoas, porque pessoas gostam de se aproveitar da situação da outra. A Bíblia diz a partir do verso 16 ao 18, que aquela mulher, ela tinha demônio, e por ela ter o demônio, ela adivinhava acerca da vida das pessoas, e homens lucravam com aquela mulher. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo sempre caminhando para cima e para baixo, e aquela jovem sempre dizendo: esse homem que passa aí falando do evangelho da salvação, verdadeiramente é um santo homem de Deus. Mas esse homem, ele se irritou com aquilo, ao ponto de libertar aquela mulher, e libertando aquela mulher, a Bíblia vai nos dizer que agora ele vai ir preso. Por quê? Porque o lucro acaba, as condições financeiras daquele grupo que se aproveitava dela acabou, a fonte faliu, ao ponto de eles pegar Paulo e Silas, levar para os magistrados, explicar o que aconteceu. Os magistrados vão falar: açoitem ele com vara. Não só ele, mas como Silas também. Após de dar uma surra neles, encarcerar ele naquela prisão, tranque eles no tronco, guarde eles com segurança. Amado irmão, querido ouvinte, eu quero que você entenda algo muito importante. O missionário fiel, ele sofre, não é pouco. O missionário fiel, ele sofre muito, mas ele está vivendo os propósitos de Deus. A Bíblia diz que agora esse homem vai estar privado da tua liberdade, vivendo os piores momentos da tua vida, trancado em um tronco de madeira, juntamente com Silas. Eu acredito que não tinha como Silas cuidar da ferida de Paulo, e nem Paulo cuidar da ferida de Silas. Eles tinham de tudo para reclamar, eles tinham de tudo para murmurar. Por quê? Eu queria entrar na Ásia, o Espírito Santo não deixou. Agora eu estou localizado em Filipos. Olha o sofrimento que estamos passando. Não, mas eles não fazem isso. A Bíblia diz a partir do versículo 25 que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Eita, coisa linda, irmãos. Eu vou levar aqui que tocou no meu coração para ministrar essa mensagem. Que louvor que foi louvado. Nada pode calar um adorador. Não é a prisão que vai me calar, não é esse sofrimento que vai me calar, não é essa perseguição que vai me calar. Eu sou um missionário fiel. Pode se levantar quem for, pode vir quem for. O missionário fiel, ele continua louvando o Senhor. Nada pode calar o verdadeiro adorador. Mas presbítero Arthur, permita-me dizer, neste século 21, muitos falam que é verdadeiro adoradores, muitos falam que é missionário fiel, mas quando vem o vento, misericórdia, começa a reclamar, começa a murmurar, esquece do Senhor Jesus. Mas eu tenho algo de Deus para falar para você.
é porque Jesus está no barco que nós vamos estar imunes da tempestade. Não, claro que não. A Bíblia diz nos evangelhos que Jesus está dormindo na polpa do barco, mas uma terrível tempestade se levanta com Jesus no barco. Mas sabe que eu entendo com isso, presbítero Arthur, quando a tempestade vem, Jesus está no barco, tá, mas ele quer ver o que está no meu e no teu coração. Ele quer ver se tem adorador, ele quer ver se você é fiel, ele quer ver aonde está a tua fé. O missionário fiel, nós temos diversos exemplos bíblicos. Ele não para por causa da prova. Daniel foi cativo para a Babilônia. Quando ele chegou lá já tinha costumes na terra, mas quando ele se depara com a situação, eu tento imaginar um estrangeiro chegando, olhando aquela terra. Quando vem o cardápio para ele, ele olha para o cardápio e fala: não me leve a mal, mas esse alimento eu não como, eu não vou me contaminar, eu não vou me adequar, eu não vou praticar. O que é isso, Daniel? Eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel. Eu não estou na minha terra, mas eu sou fiel. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Independente da punição, eu sou fiel. Glória. Capítulo 6 de Daniel, versículo 10, ele ouve que o edito estava assinado. Meu Deus. Ciorã vai ser jogado na cova com leões. Mas mesmo sabendo que o edito foi assinado, ele não muda a tua rotina. Eu vou continuar orando. Sabe o que a palavra quer dizer para você essa noite? Continue sendo fiel ao seu Deus, continue pregando a palavra, continue fazendo a obra, mesmo que a tempestade se levantar. Faça a vontade de Deus, porque no momento certo Deus vai virar o quadro para o nome dele ser glorificado. É fácil, irmão Tiago? Não, claro que não. Eles estão privados das suas liberdades, feridos, trancados, sofrendo. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, isso aqui é muito lindo, irmãos, eles louvavam hinos ao Senhor e oravam, e todos presos ouviam. Sabe o que a palavra está mostrando para nós aqui, presbítero Arthur? É que as pessoas, elas estão de olho na nossa vida, ainda mais quando estamos no tronco, ainda mais quando estamos feridos. Eles querem ver o que vai sair da nossa boca, se é adoração ou se é murmuração. A Bíblia diz que eles louvam e olham, os outros presos estão só ouvindo. Eita coisa linda, eu imagino aquele preso olhando um para o outro dizendo: como pode eles adorar em minha luta? Como pode eles adorar em minha prova? Não roubaram, não sequestraram, não mataram, estão presos injustamente, mas a prisão não cala o verdadeiro adorador. Esse vento não vai te calar, essa prova não vai te calar, essa perseguição não vai te calar. Se tem verdadeiro adorador aqui essa noite, adore a Ele, porque Ele está te ouvindo e Ele vai virar o quadro. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Deus fiel, aleluia! Quer ver Deus ouvir crente na hora da prova? Glória. Quer ver Deus ouvir crente na hora da luta? Aqui foi instantâneo, o presbítero Arthur. Eles louvaram e oraram. Os presos ouviram, Deus ouviu e respondeu. Deus começou a tremer a terra. Eita, coisa linda é isso! Olha Deus tremendo a terra em favor do missionário fiel. Queridos, eu não tenho dúvida que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Eu não tenho dúvida. Aleluia!
o terremoto acontecer numa época antiga, onde a construção não era como é hoje. Meu Deus. E a cadeia não desabar. Olha aí, é forte. No olhar humano isso aqui é impossível. Nosso Deus, Ele está no controle. Ele treme a terra e só abre os portões. É Ele dizendo: eu estou no controle, continue adorando. Eu estou no controle, continue orando. Eu estou vendo o teu esforço, eu estou vendo a tua dedicação. Está ferido em casa, mas está vindo para a igreja. Está ferido em casa, mas vem orar. Está ferido em casa, mas não para. O que é isso, irmão Tiago? É missionário fiel. É missionário fiel. Eu não vou parar de adorar. Eu não vou parar de orar. Porque, irmão Tiago, porque quem está no controle é Ele. Quem cuida de você é Ele. Quem peleja por você é Ele. Aleluia! Glória. Coisa linda, eu falei de duas libertações, falei da Lídia e falei daquela jovem possessa. Glória. Mas o trabalho missionário, ele acontece em todo momento. Bendito é Deus. O missionário, muitas das vezes, ele não sabe porque ele não vê o futuro. Mas a necessidade de ele permanecer firme é o que prevalece, é o que faz o nome de Deus ser glorificado. Aleluia. Louvor e orou, agora Deus abriu aqueles portões. Mas por que Deus abriu portões de todos, sendo que só Paulo e Silas oraram? A resposta está no versículo 25. E quando eles louvavam e oravam, os outros presos ouviam. Coisa linda, amado irmão, querido ouvinte, a tua pregação tem muito valor. Já foi dito aqui que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Talvez você não me entendeu, mas quando o pregador está pregando, aquele que está ouvindo, ele vai ver o milagre. Ele vai ver o milagre para o nome de Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Continua sendo glorificado. Aleluia, Jesus. O terceiro milagre é o milagre na vida do carcereiro. O carcereiro, quando ele acorda, vê aquela situação, ele fica em estado de choque. Por que, irmão Tiago? Porque o carcereiro, sendo romano, ele sabe muito bem que se algum preso fugisse, ele pagaria com a vida. Meu Deus. Quando ele vê aquelas portas abertas, a reação dele é tirar a sua espada Olha aí. e querer se matar. Mas o homem que está preso, chamado Paulo, ele tem dupla cidadania, judeu e romano. Ele conhecia a lei. Eu acredito que Paulo já estava de olho no carcereiro, na reação dele. Mas quando ele viu que o carcereiro queria se matar, ele libera a palavra dizendo: não faça dano contra a sua vida, porque estamos todos nós aqui. Aleluia. Presbítero Arthur, a libertação do carcereiro, ela está em 3 fases. Glória. 3 conversões, 3 milagres foram operados na vida daquele homem. O primeiro milagre foi um milagre físico, que foi o terremoto. O segundo milagre foi um milagre moral. Olha Paulo liberando a palavra dizendo: estamos todos nós aqui. Eu acredito que neste exato momento Deus já abre o entendimento de Paulo para ele entender que o carcereiro também precisava de libertação. Aleluia. Ao ponto do carcereiro vir correndo, se prostrar nos pés dos missionários e dizer: o que eu faço para ser salvo? Meu Deus. Aí os missionários liberam a palavra dizendo: crê no Senhor Jesus. Glória. Crê no Senhor Jesus. Glória. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Oh, amado irmão, querido ouvinte, você que está aqui, você que vai ouvir a mensagem depois pelas redes sociais, se o seu emocional não estiver bom, se você não tiver mais contentamento com a tua vida, achando que a morte física vai resolver os teus problemas, eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida hoje. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. O terceiro milagre que o
carcereiro obtenha um milagre espiritual. Glória. Deus mudou a vida do carcereiro e também mudou a vida dos seus, porque através da leitura compreendemos que eles pregaram a palavra na casa do carcereiro, ao ponto deles receberem o Espírito Santo do Senhor. Amado irmão, querido ouvinte, o tema que eu coloquei aqui nesta noite, pela misericórdia de Deus, é o missionário fiel. Através dessa mensagem você descobriu que a vida do missionário não é fácil, mas veja que teve 3 livramentos, teve 3 libertações na vida de 3 pessoas totalmente diferentes. Nós temos que andar espiritualizando tudo o que acontece com nós, porque nós somos o mensageiro de Jesus. E conforme a gente vai caminhando por aí afora, nós temos que levar a palavra, mesmo que vim prova, retaliação, mesmo que o inferno se levantar contra a tua vida, não pare, não desista, não desanime, não bloqueie o seu caminho, faça a vontade do Senhor, porque já foi comprovado aqui através dessa mensagem. Ele está te ouvindo, Ele vai agir a teu favor, Ele vai fazer infinitamente mais. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Querido, se fortifique através da palavra, Aleluia. porque eu sei que os dias são maus, são difíceis, mas nós temos que estar fortificado na palavra, porque só ela vai nos deixar de pé no dia mau, só ela vai nos deixar forte naquele dia chuvoso, naquela tempestade, só ela para nos guardar de todo o empecilho satânico, só ela, presbítero Arthur, para que nós venhamos continuar amanhã ministrando, falando de Jesus, é só através da palavra do Senhor. Então eu acredito que nesta noite você está sendo fortificado através da palavra. Quando a prova se levantar contra você amanhã, quando o adversário se levantar contra a tua vida amanhã, você vai se lembrar da palavra e vai dizer: eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovado, para o nome do Senhor ser glorificado. Essa prova que você está passando, ela tem um propósito. Creio, meu Deus. Deus, Ele não vai permitir que você passe por ela sem nenhum propósito. Então continue sendo um missionário fiel. Aleluia. Continua sendo uma mulher fiel. Aleluia, Jesus. Fiel ao Evangelho. Fiel a Jesus, o Cristo. Porque o nosso Senhor, Ele foi fiel a nós, Aleluia. ao ponto de dar a tua vida Obrigado. por todos nós que aqui estamos. Graças te damos. Então não vamos trocar a nossa fidelidade Obrigado. por qualquer proposta do inimigo, não. Vamos permanecer firmes e fortes, crendo e sabendo, porque se Ele fizer, Ele é. Se Ele não fizer, Ele continua sendo. No meio dessa prova, eu acredito que Deus, Ele vai ser exaltado através da tua vida. Aleluia. Assim como aconteceu com Jó. Glória. Deus permite aquele homem passar por tudo aquilo. Meu Deus. É só para Satanás ver que o coração daquele homem não estava nos bens, Glória. mas estava totalmente nele. Aleluia. Querido, será que se nós passarmos pelos piores momentos da nossa vida, nós vamos permanecer firmes? Olha aí, Deus. Essa é uma pergunta que temos que fazer todos os dias para nós. Meu Deus. E se o meu dia hoje não for da forma que eu quero, será que eu vou permanecer firme? Olha aí, Jesus. Aonde está o nosso coração? Ou será que vamos fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego? Olhar para Nabucodonosor e dizer: ó, nem pense em tocar a buzina de novo, Aleluia. porque eu sou fiel. Glória. Pode me colocar na fornalha, não tem problema. Meu Deus. Mas o Deus que livra a crente da fornalha é o Deus que está com a igreja no século 21, com aquele obreiro presbítero Arthur, que sabe que não vai ser fácil, mas ele está andando em rumo à prova, dizendo: se Deus permitiu esse vento, é para me ser aprovado. Se Deus permitiu essa
extremamente fiel, irmãos. Só o Senhor é Deus. Não saia daqui sem levar essa porção dentro do teu coração. Aleluia. Eu tenho certeza, queridos, que se colocarmos em prática lá fora, Aleluia. testemunhos virão para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, irmão. A Bíblia diz, para finalizar, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, Jesus fala: todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, Oh, glória. que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, essa chuva é as dificuldades, correram um rio, sopraram um vento, é as atribulação, combateram aquela casa, bateram nela, mas ela não caiu, porque ela está edificada na rocha. Aleluia. O Senhor é Deus. Guarde essa palavra no teu coração, queridos, amém? E vivam como os missionários, como mulheres, homens de Deus, fiéis à palavra do Senhor. E as palmas louvem e exaltem ao Deus todo.